Olá! Acredito que muita gente saiba que Sigmund Freud lançou mão por um curto espaço de tempo do uso da sugestão hipnótica. Isso acontece em um período que precede o surgimento da psicanálise, cujas bases começariam a ser assentadas em, gravem essa data, 1892, só provavelmente não ficando muito claro para quem gosta dessa parte da pré-história da invenção freudiana, os reais motivos pelos quais Freud aderiu a esse método, como, também, por que razão teria ele abandonado a hipnose. Coloco para ser respondido aqui então, hoje dois problemas, isto é, de um lado explicar o que foi que Freud teria visto na hipnose e do outro, o que foi que ele desgostou quando do uso dessa técnica. As respostas, claro, fui buscar em fontes confiáveis, digo, na literatura dessa área cujas referências deixo, como de costume, na descrição. E sintam-se à vontade para repassar a quem tem interesse pela história séria que envolve a vida de Freud e naturalmente a invenção da psicanálise, esperando logicamente que apreciem. A história de Sigmund Freud com a hipnose se deu da seguinte maneira. Na altura de seus 26 anos, isto é, em meados de 1880 e adiante, ele, que ainda era um médico no final da sua formação, tinha como objeto maior de preocupação, e eu falei disso na pesquisa anterior que fiz sobre Freud apresentado na série da Netflix, a necessidade de ir em busca de condições materiais melhores do que a pobreza que desde pequeno sempre acompanhou, tanto que essa necessidade o levou a ter que abrir mão do sonho em seguir a carreira como pesquisador em laboratório, trocando a contragosto o ambiente seguro de um professor que muito ele estimava para se aventurar na direção do árduo trabalho clínico. Freud vai inaugurar as suas atividades como neuropatologista, atendendo tanto em consultório como em domicílio no ano de 1886, como indicou uma pequena nota de jornal publicada no dia 25 de abril desse ano, Páscoa. E o público-alvo de sua atuação era diverso. Ele atenderia desde problemas cerebrais graves em crianças e em adultos, bem como os chamados doentes dos nervos, pessoas que sofriam de quadros depressivos recorrentes, severas conversões como paralisias de face e de membros, pessoas com esgotamento mental ou físico, inibições no campo da sexualidade genital, entre outros. Foi nesse contexto que Freud lançaria a mão do uso da sugestão hipnótica, algo que ele conheceu na realidade nos tempos em que se formava em medicina, tendo a aproximação real ocorrida quando Freud está em Paris por conta de uma especialização. No mês de março de 1885, quando, na indicação de seu nome para o cargo de privado docente na Universidade de Viena, onde Freud se formou, e ele até chega a dar algumas aulas e cursos, ele solicita uma bolsa de estudos magra para ir até Paris e Berlim melhorar a sua técnica como neuropatologista, uma atividade nova em Viena e em muitos outros lugares do mundo. Acontece que indo até Salpêtrière, e ao longo de 6 semanas trabalhando firme em um dos laboratórios de pesquisa com foco no sistema nervoso adulto e infantil, Freud se encanta com a figura e com as habilidades de Jean-Martin Charcot no tratamento de um grupo desses doentes dos nervos, os histéricos. Aliás, diz Peter Gay em sua famosa biografia sobre Freud, abre aspas, a presença poderosa de Charcot afastou-o do microscópio e impeliu-o a uma direção para a qual, conforme alguns sinais visíveis a essa altura, já vinha se encaminhando, a psicologia, fecha aspas. Tanto a presença desse médico acabou sendo forte na vida de Freud, que o primeiro filho de Sigmund, nascido em 1889, ganharia o nome desse médico francês como uma homenagem. Além de Freud não se cansar de tecer elogios em correspondências que trocou com a noiva nessa ocasião em que a especialização acontecia. Charcot, aliás, conseguia para a época algo pouco comum entre os médicos de doentes dos nervos, discriminar uma doença mental de outra física com uma precisão que assustava. Como método principal nesse processo, Charcot lançava a mão da sugestão hipnótica com vista a provar suas teorias. Mas aqui é importante lembrar de um detalhe. De acordo com esse grande médico, apenas em histéricos era possível provar o estado hipnótico, uma condição mórbida artificialmente produzida como ele mesmo definia. Algo que uma escola rival a essa de Paris, situada em outra cidade francesa, Nancy, argumentava contra, dizendo que não, já que a hipnose era uma questão de sugestão, quase todas as pessoas seriam suscetíveis a ela. Na linha de frente desses estudos estiveram os médicos Ambroise Auguste Libu e seu fiel seguidor, Hippolyte Bernheim. E esse trabalho Freud conheceu de perto. Não apenas ele considerou uma das viagens mais proveitosas da sua vida ter ido até essa cidade, que fica a 400 km da capital francesa, como Freud traduziu para o alemão em 1888 o grande tratado de Bernheim, sobre a sugestão e suas aplicações terapêuticas. Em termos de tradução, aliás, cabe lembrar que em 1886 mesmo, quando do seu retorno, Freud traduziu um volume das conferências sobre as doenças do sistema nervoso escrito por Charcot, cuja importância do uso do hipnotismo nesse texto ocuparia uma parte considerável como era de se imaginar.
Estudando a fundo o uso da sugestão hipnótica, o que realmente levou Freud a aderir ao uso desse método foi que se revelava, à luz do que acreditavam os médicos de Nancy, algumas importantes leis psicológicas responsáveis por governar a vida mental da maioria das pessoas. A hipnose era nesse momento o tipo de prática que dava condições para o acesso a fenômenos familiares da vida psicológica normal, doentia e até mesmo do sono e dos sonhos. E o fato de Charcot não ter conseguido compreender direito a natureza dessa prática que tanto ele utilizava, aliado ao que Freud entendeu ser a próxima tarefa possível ao neuropatologista, ou seja, ir em busca das causas mentais para as neuroses, o fariam seguir na direção da compreensão dessa técnica, o que, como mostrei, ele fez por nada mais, nada menos do que 6 anos, até 1892, bastante tempo se aprofundando em um mesmo tema. Indo Freud cada vez mais na direção de ajudar, ao estilo de Charcot, a diferenciar o que seriam as causas para sintomas que não encontrariam uma localização cerebral específica ou em qualquer outra parte do corpo, o que esse médico ajudou a fazer entre os seus 30 e os 36 anos foi inaugurar em Viena o que adiante poderíamos chamar de pesquisa psicológica. Bastante insatisfeito com o que as técnicas convencionais de tratamento poderiam fazer nesse sentido, a eletroterapia, por exemplo, ou somente a retirada da pessoa doente do seu núcleo familiar por um tempo, a sugestão hipnótica era ainda a melhor opção e, como qualquer outro hipnotizador, o que Freud fez incontáveis vezes foi lançar ordens em tom categórico para que o sintoma desaparecesse na medida em que a pessoa estivesse adormecida artificialmente, por indução do médico. Mas daqui, 2 problemas apareceram. Freud viu as sugestões que dava perderem efeito em um curto espaço de tempo, vide o tratamento realizado com a baronesa Fanny Moser, atendida por Freud em 1889, por exemplo, e cada vez mais, Freud se deu conta de que devia, ao invés de calar o paciente, fazer uso de algo precioso que esse método continha, colocar o paciente em um estado menos consciente para permitir-lhes, aí sim, se expressar. Ter tido a ajuda de Breuer ao longo de todo esse processo acabou sendo fundamental, como nos conta a história. Em outro momento abordaria a relação entre Freud e Breuer especificamente, mas, adiantando, esse grande fisiologista austríaco foi, para Freud, entre o final dos anos 1870 e o começo de 1890, uma espécie de mentor, de supervisor e de substituto para o pai com quem Freud nunca travou de verdade uma boa relação. Breuer ajudou Freud de várias maneiras, mas, em particular, pensando no que nos interessa aqui, porque ele descobre os efeitos da catarse, isto é, da expressão oral e física, durante o encontro do doente com o seu médico para afetos reprimidos há muito. Breuer confidencia em um provável novembro de 1882 de que maneira isso fez bem à paciente na ocasião. A paciente era Berta Pappenheim, e Freud, 6 anos depois, quando do começo do seu questionamento sobre a hipnose, vai lançar mão do uso feito pelo amigo dessa técnica, passando pouco a pouco a incorporar então nos seus atendimentos a catarse, ao ponto desse método se mostrar mais útil do que o anterior. Breuer ainda, não esqueçamos da sua experiência e expertise, foi fundamental também no sentido de ajudar Freud a se dar conta cada vez mais para o fato de que toda neurose escondia o que ele chamou educadamente de secret d'alcôve. Freud se viu no final dos anos 1880, começo de 1890, bastante confuso na medida em que, de um lado, ele calava os pacientes por meio da sugestão hipnótica, mas, por outro, sabia que esses doentes precisariam exteriorizar afetos estrangulados. Isso o levou a ter que dar vida a uma técnica nova e que tranquilamente podemos chamar nesse momento de hipno-catártico-analítica. Isso para deixar bastante claro como esteve a mente de Freud nessa virada de década. Agora, um fato interessantíssimo que precisa ser destacado é: quem o ajudaria a solucionar esse enigma, vejam, foram seus próprios pacientes e ninguém mais. Para nossa sorte, Freud resolveu fazer algo diferente do que os médicos da sua época praticavam. Ele se pôs a escutar os pacientes cada vez mais. Citei há pouco o tratamento realizado de Fanny Moser, a paciente que nos estudos sobre a histeria recebeu o nome de M. von N. E entre as várias coisas que foram interessantes no intercurso desse tratamento, que durou cerca de um ano, 1889-1890, em algum momento a paciente, cansada com as ordens do médico mais novo do que ela, exigiu que ele se calasse e a deixasse contar o que tinha que dizer. Freud percebe que as interrupções que ele mesmo propunha não levavam a um lugar bom, desistindo gradativamente assim da hipnose que, como disse em algum dia mais adiante para uma de suas filhas já crescidas, abre aspas, se mostrou um procedimento inútil e sem sentido,
Fecha aspas. Sem recorrer ao uso desse método dali por diante, Freud tinha aqui então 36 para 37 anos, o que seguiu foi que o paciente ganhou cada vez mais em suas consultas o direito de expressar-se. E Freud repara que quanto mais isso acontecia per si, melhor o doente ficava e sim, problemas físicos sem uma causa orgânica desapareciam. Do método hipnótico, Freud manteve como uma espécie de herança o uso do divã, que ajudava, e ainda ajuda até hoje, que o doente possa estar mais confortavelmente instalado no momento do tratamento, relaxando assim, por consequência, a consciência, que geralmente se vê distante de memórias aflitivas, escondidas de propósito nos porões da mente. Passo a passo, Freud vai se dar conta de que somente pôr para fora uma explosão de afetos recalcados também não era o suficiente para libertar um neurótico da sua condição. Aqui então, Freud daria vida a um método meio catártico, meio preso a uma análise das causas, com o aparecimento forte já de um tipo de escuta que se mostrava flutuante. Compreendendo que era preciso elaborar os traumas sofridos pelos pacientes na mais tenra infância. Vemos isso ser feito no tratamento de pacientes como Ilona Weiss, a Elizabeth von R. dos estudos sobre a histeria, com o atendimento de Miss Lucy, que procura Freud em 1892 por conta de uma alucinação olfativa que a perseguia e dali por diante, cada vez mais frequentemente. Eis que, a partir de 1892 então, Freud não tem por que lançar mão do uso da sugestão hipnótica, o que o levaria a edificar as bases de uma terapêutica nova que os 8 anos seguintes iriam consolidar, a psicanálise. Essa história, no entanto, deixemos para uma próxima pesquisa que em breve publico aqui no canal. Conclusão: Freud se aproxima da hipnose porque essa era a forma até então eficaz, pelo menos para uma parte da medicina do seu tempo, no sentido de ajudar na obtenção de informações importantes a respeito do funcionamento mental. E claro, porque isso ajudaria Freud no trabalho de decifração das reais causas de uma série de sintomas cuja origem não era física propriamente. Agora, a desilusão acontece tão logo Freud vê que esse método calava e tinha um acesso limitado às informações que realmente deveriam ser buscadas. Respondidas essas duas questões colocadas no início dessa pesquisa, fiquemos por aqui. Em breve pretendo contar a história do surgimento da própria hipnose, assim como apresentar o que foi que acontece nesses 8 anos que separam 1892 e 1900, época em que as bases principais da psicanálise foram assentadas. Pedindo que, se você gostou do que viu, encaminhe esse trabalho a pessoas que têm curiosidade pela psicanálise e por Freud, e aproveite para deixar o seu gostei e se inscrever nesse canal. Logo, publico outras pesquisas que ando fazendo a fim de organizar aqui uma espécie de biblioteca, de fácil acesso. Lembrando que sugestões para temas são bem-vindos.